Glória a Deus, seja muito bem-vindo a esse momento de estudo, de oração, de crescimento, de liberdade na alma e na personalidade. Amém? Graça e paz. Nós falamos o lado da autorrejeição, né? Falamos sobre as emoções, o intelecto e o espírito, e em cada um deles nós fomos abordando alguns tijolos, né? Entre aspas, que são algumas coisas que a gente precisa, alguns itens, né, que a gente precisa levar a cruz para a cura. E hoje nós continuaremos falando agora sobre o lado da rejeição, tá? No livro, o autor ele relata a história de Idi Amin Dada, o governante de Uganda, tá? Ele usou como um exemplo de um homem classicamente que teve uma personalidade muito clássica, voltada para a personalidade da rebelião, mas de uma forma muito extrema, tá? O que aconteceu? Ele cresceu como um membro dos Nubians, que era um grupo de Uganda itinerante. Então, Idi Amin, ele sempre mudava de um lugar para outro, né? Ele era um nômade e ele foi criado pela sua mãe. Ele nunca soube quem realmente era o seu pai. E em Uganda, os Nubians, eles eram considerados a linha baixa da sociedade. Então, ele passou por muitas crises de dificuldades mesmo, né? Muitas necessidades básicas. Então, a mensagem que ele recebeu enquanto ele crescia era muito clara, que era a mensagem da rejeição. Primeiro porque não tinha pai, não tinha um lar, não tinha segurança e não tinha alimento, não tinha o básico, tá? Então, quando ele entrou para o serviço militar, ele começou a exteriorizar essa mensagem de rejeição. Então, ele recebeu tudo que ele foi recebendo durante a vida dele, ele começou a seguir o prumo da rebelião. Então, ele desenvolveu um complexo de superioridade, tá? Compensando a origem humilde que ele teve e a pobre educação que ele teve. Então, ele se transformou num soldado fanático, competitivo e desejoso de usar qualquer coisa para ir mais longe nas suas ambições políticas. E aí, o herói dele, quem era? Adolf Hitler, tá? Então, Amin, ele foi responsável pela tortura e assassinato de mais de 100 mil pessoas no seu próprio país, lá na África, desde 1971. Meu Deus. A hostilidade de Amin era especialmente aparente no seu grosso sadismo de torturar, aqui eu já estou lendo, tá? De torturar os seus inimigos antes de lançá-los aos crocodilos. E esse controle possessivo que ele tinha era muito visto na determinação que ele tinha pelo sucesso, e ele usava a força bruta e a falsidade, né? Então, Amin, ele não tinha fronteiras, ele não tinha limites, ele se transformou num defensor da própria autoridade na qual ele era incapaz de merecer ou obter por conta dos atos dele, né? Ele não tolerava negociar com pessoas que questionavam a autoridade dele, né? Ele impunha a todos os opositores dele uma sentença de morte. E era a única maneira que Amin conhecia de silenciar quem questionava a autoridade dele, era matando, era torturando, ainda mandando para os crocodilos comer. E uma frase que ele usava era assim: eu mesmo considero eu mesmo a mais poderosa figura do mundo. Essa era a frase dele, né? E essa história, né, ela é verídica e é acompanhado por um espírito de dominação, manipulação, obstinação, né, não aceitar ser ensinado. E esse é o lado da rebelião, tá? O mais extremo, e nós veremos cada um dos tijolos e aquilo que você reconhecer na sua vida, você marca um X, né? Vai anotando
para que a gente possa orar sobre isso. Amém? Então, nós falaremos sobre as emoções e sobre o primeiro item, que é a hostilidade. Nas emoções, o primeiro é a hostilidade. A pessoa, quando ela é hostil, ela é ferida, né? Ela tá com uma ferida ali e ela reage sempre ferindo os outros. Então, muitas vezes, a pessoa é hostil devido à insegurança. O objetivo dela sempre é afastar os outros com medo de ser ferido. Isso é muito interno, tá? Então, a maioria das vezes ela não tem consciência que através desse lado hostil dela, ela está afastando os outros, né? Mas ela tem muito medo, ela tem muita insegurança e ela vai sempre se proteger para não ser ferido. A ira, ela pode ser liberada de uma forma construtiva, mas ela não pode... mas se ela não for dominada, ela pode ser muito perigosa, tá? E a ira, frequentemente, ela nasce de uma ferida, tá? E se essa ferida ela é incessante, a ira ela também pode ser incessante, ela não vai ter limite. E enquanto nós não conseguimos cessar essa ferida, a ira ela continua, ela permanece. E o resultado disso acaba sendo uma personalidade hostil. Então, o foco, né, a raiz de onde nasce a hostilidade é a ira, tá? A Bíblia fala que a gente pode irar, mas a gente não pode pecar, tá? E a ira em descontrole, ela vai gerar hostilidade. Então, a pessoa que ela tem problema com esse tipo de temperamento, ela possui um conflito interno crônico, tá? Ela tem uma ferida profunda e aberta. E quando a ira, ela não acha uma saída aceitável, ela vem de uma maneira disfarçada, viu? Através de atitudes sarcásticas. Sabe aquela pessoa que sempre tem um comentário sarcástico? Ela tem a resposta na ponta da língua, né? E às vezes ela toma até a frente de outras pessoas para brigar, para ser sarcástico. É o resultado da ira. E isso pode se tornar um ciclo vicioso e quando está sob controle, tudo bem, mas quando não está, ela vira um ciclo vicioso e aí a pessoa ela começa a ter explosões de ira e ela sai do seu controle, tá? Então, com esse tipo de pessoa, muitas emoções elas vão se acumulando e pode gerar depressões profundas, tá? Porque a depressão é uma forma de exteriorizar essa ira retida internamente, tá? É uma válvula de escape que o corpo encontra para exteriorizar. E quando os sentimentos feridos são cronicamente abafados, eles podem vir à tona em forma de doenças mentais ou até desordens psicossomáticas, tá? Nós estamos na era que a ciência fala que é a era da depressão, né? E hoje o que mais se vê são desordens psicossomáticas. Até em crianças, né, tem um alto índice aí de doenças, né, de diagnósticos desse tipo de doenças. Não só mentais, mas também doenças que não têm curas, doenças que não se acha diagnóstico, tá? Então, a gente pode perceber que a ira, ela é uma das raízes, tá, para essa desordem emocional e que gera resultados, né, no corpo físico. Eu vou encerrando por aqui esse vídeo e nós vamos orar sobre isso, tá? Eu quero só ressaltar aqui que algumas pessoas têm um lado muito forte para a autorrejeição, outras para a rebelião, mas não necessariamente a pessoa vai ter só traços da autorrejeição, ela também pode ter traços da rebelião. Como que a pessoa vai saber qual lado que ela mais
tem forte, mais ela precisa trabalhar. São os itens que a gente está falando que mais são fortes, né, em uma parte. Na autorrejeição, se vocês, vamos supor, se você tem uma grande parte ali, pode ser que o seu mecanismo de defesa, né, as paredes erguidas, sejam mais da autorrejeição, mas que alguns pontos sejam da rejeição. E é assim o contrário, tá? Então, que o Espírito Santo ele possa te levar a ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, né? E que esse estudo ele venha trazer uma clareza a respeito do seu funcionamento e de como você deve tomar novos caminhos. Amém? Então, vamos orar sobre isso. Senhor Jesus, agora eu quero apresentar, Senhor, o meu coração, Senhor, a ferida, Senhor, que está latente dentro de mim e que precisa ser curada por ti. Senhor Jesus, tu és aquele que cura as emoções e hoje eu peço a ti, Senhor, para que a ira dentro de mim, Senhor, gerada pela rejeição, ela seja hoje, Senhor, curada. Hoje, Senhor, eu desfaço a aliança com a ira, toda explosão, todo descontrole, Senhor, todo resultado, Senhor, vinda, Senhor, por conta dos conflitos internos, Senhor, das feridas internas e que tem alimentado a ira e dado, Senhor, brecha para demônios atuarem na minha personalidade, na minha alma. Hoje eu peço perdão, eu reconheço, Senhor, que eu posso até irar, mas eu não posso pecar. E que essa ira, ela precisa ser dominada, mas ela também precisa, Senhor, que essa ferida seja curada. E hoje eu exponho essa ferida da rejeição. Hoje eu exponho, Senhor. Senhor, o Senhor sabe o mais íntimo do meu ser. E eu peço a Ti que venha me curar, que venha me restaurar, que venha com o seu bálsamo de redenção, Senhor, e eu peço perdão a Ti por ter ensinado esse padrão de conduta à minha geração. Senhor, eu quebro em mim e eu peço perdão a Ti por mim e pelas minhas futuras gerações, e que o Senhor venha com o Teu precioso sangue limpar-nos, curar-nos e redimir-nos para a honra e glória do Teu nome. Me liberta, Senhor. Hoje essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu selo essa oração com Teu precioso sangue. Senhor, e que essa verdade ela possa ir, Senhor, até juntas e medulas, e que Teu Espírito venha, Senhor, convencer os Teus filhos, ó Pai, a andar em caminhos de luz, de verdade, e que eles venham tomar a decisão, Senhor, de andar em amor, de andar em paz e desfazer toda aliança com a ira, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida com cura, com plenitude, e eu declaro, seja livre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, fique na paz do Senhor Jesus, um forte abraço e até mais.